Você já se perguntou por que as abelhas coletam néctar tão bem? As abelhas têm uma característica incrível que as destaca. Elas possuem cestos peludos em suas patas. Esses cestos para pólen permitem que elas coletem e armazenem pólen facilmente, enquanto voam de flor em flor. Ao coletar néctar e pólen, as abelhas tocam nos estames das flores, pegando os preciosos grãos de pólen em seus cestos. Esse mecanismo inteligente torna o processo de coleta eficiente, permitindo que elas voltem para a colmeia, onde desempenham um papel importante na produção de mel e na alimentação de suas crias. A habilidade das abelhas de coletar pólen não apenas nutre sua colônia, mas também apoia nossos ecossistemas, polinizando plantas. Na verdade, cerca de 1/3 da nossa comida depende da polinização. Não é incrível como essas pequenas criaturas fazem uma grande diferença no nosso mundo? Sem as abelhas e seus cestos peludos, nossa alimentação seria bem diferente. Surpreendentemente, é um fato que você pode imaginar os perigos da Ilha das Cobras. Esta ilha brasileira, conhecida como Ilha da Queimada Grande, é famosa por ser o lar da cobra mais venenosa do mundo, a jararaca dourada, ou Bothrops insularis. Imagine uma terra remota, onde uma única cobra pode injetar veneno potente o suficiente para matar um humano em poucas horas. Reconhecendo essa ameaça, as autoridades brasileiras tomaram a decisão crítica de restringir o acesso à ilha, garantindo tanto a segurança humana quanto a preservação desse ecossistema único. A jararaca dourada se destaca não apenas por sua mordida letal, mas também por suas adaptações excepcionais. Isoladas por milhares de anos, essas cobras evoluíram características notáveis que as diferenciam de outras espécies. Elas se alimentam principalmente da abundante população de aves da ilha, utilizando suas habilidades de caça rápidas e eficientes para prosperar. Assim, enquanto a Ilha das Cobras representa um perigo significativo para os visitantes humanos, ela serve como um habitat vital que destaca a importância da biodiversidade e o delicado equilíbrio dos ecossistemas naturais. Visitar esta ilha traiçoeira é como entrar em um thriller da vida real, mas por enquanto, sua beleza emocionante pertence exclusivamente às cobras. Por que o ornitorrinco nos fascina tanto? Este animal incomum é um monotremado único, o que significa que ele coloca ovos em vez de dar à luz filhotes, uma característica rara entre os mamíferos. O ornitorrinco vive apenas na Austrália e possui um bico semelhante ao de um pato, que não é apenas para enfeitar. Ele é extremamente sensível e permite que esses seres captem sinais elétricos de suas presas subaquáticas. Em vez de mamilos, as fêmeas do ornitorrinco secretam leite pela pele, proporcionando uma maneira interessante de alimentar seus filhotes. Os machos têm esporões venenosos nas patas traseiras, que podem causar uma picada dolorosa em rivais, mas esse veneno não é perigoso para os humanos. Com suas incríveis habilidades de natação e características peculiares, os ornitorrincos são um ótimo lembrete das maravilhas da evolução na natureza. Desde seus métodos de alimentação incomuns até seu processo reprodutivo único, essas criaturas surpreendentes certamente despertam curiosidade e admiração. Muitos não sabem que as orcas têm expressões faciais. Esses incríveis mamíferos marinhos usam seus rostos para transmitir emoções complexas e sinais sociais. As orcas, também conhecidas como assassinas de baleias, mostram uma variedade de expressões, desde sorrisos brincalhões até olhares sérios, o que lhes permite se conectar com os membros de seu grupo. Pesquisas mostraram que essas expressões ajudam as orcas a comunicar emoções, desde a empolgação durante a caça até o desconforto em situações estressantes. Sua capacidade de expressar sentimentos através da mímica demonstra um alto nível de interação social, semelhante ao que os humanos fazem. Por exemplo, quando as orcas caçam juntas, suas expressões podem indicar se estão animadas ou concentradas. Estudar essas interações não só aprofunda nossa compreensão das orcas, mas também destaca a importância da comunicação emocional no mundo animal. Então, da próxima vez que você ver uma orca, lembre-se de que por trás desses olhos expressivos há um mundo de emoções que revela suas conexões sociais e sociedade complexa. Acredite ou não, mas as Maldivas têm uma cultura única. Este incrível paraíso tropical é conhecido não só pelos seus luxuosos resorts e bangalôs sobre a água, mas também pela sua vibrante vida cultural. As Maldivas são uma rica mistura de influências das tradições indianas, árabes e africanas, que se formaram ao longo de séculos de comércio e migração. A língua local, o Diveri, traz um elemento interessante para essa cultura.
Derivada do sânscrito, o Diveri é escrito em uma bela escrita chamada Ta'ana, que é lida da direita para a esquerda. A música e a dança são componentes essenciais da cultura maldiva, frequentemente apresentando ritmos animados e performances vibrantes em festivais e celebrações. Além disso, a culinária maldiva oferece uma deliciosa variedade de sabores, com o peixe sendo o ingrediente principal. Ao explorar as Maldivas, você descobrirá que o que atrai os visitantes não são apenas as praias deslumbrantes e os quartos luxuosos, mas também essa única mosaico cultural que enriquece a experiência. Então você está pronto para saber mais sobre as Maldivas e suas tradições vibrantes. A chocante verdade sobre a eletricidade estática das tempestades de poeira. Na década de 1930, uma tempestade de poeira tomou conta das grandes planícies do Zehuare, transformando terras agrícolas em desertos áridos. Essa catástrofe ecológica não só destruiu colheitas, mas também criou um fenômeno surpreendente, uma forte eletricidade estática. As tempestades levantavam pequenas partículas que acumulavam cargas elétricas, gerando níveis impressionantes de eletricidade estática, capazes de até atordoar uma pessoa. Os agricultores, enfrentando o perigo de descargas elétricas, aprenderam a tocar objetos metálicos antes de apertar as mãos. Essa solução estranha, mas prática, ajudava a evitar choques. Imagine receber uma descarga apenas caminhando pelo seu campo. Essa situação horrível destaca a luta das pessoas que enfrentaram a tempestade de poeira, lidando não apenas com a perda de suas fontes de renda, mas também com esse perigo incomum. A engenhosidade deles, em condições tão extremas, nos lembra da resiliência e da capacidade humana de se adaptar às dificuldades. Então, da próxima vez que você ver uma tempestade de poeira, pense em como ela pode trazer uma surpresa elétrica. Interessante, não é? E se eu disser que a água pode aparecer do ar? Imagine uma máquina que não só fornece água potável, mas também pode preparar café fresco, usando apenas a umidade da atmosfera. A máquina Caropod é uma inovação incrível, feita especialmente para regiões secas, onde encontrar água limpa é um grande desafio. Ela funciona capturando pequenas gotículas de água do ar e transformando-as em água pura e potável. Essa tecnologia muda o jogo para comunidades que sofrem com a falta de água, garantindo hidratação diária e até uma xícara de café quentinha. Com as mudanças climáticas ameaçando os suprimentos de água doce, máquinas como a Caropod trazem esperança e praticidade. Não se trata apenas de matar a sede, mas de melhorar a qualidade de vida, fortalecer a comunidade e promover o desenvolvimento sustentável. Talvez este seja o futuro do abastecimento de água. Difícil de acreditar, mas todos nós sentimos Sonder. Este termo fascinante descreve a consciência de que cada pessoa que encontramos na rua tem uma vida cheia de eventos intensos, assim como a nossa. Imagine que você está caminhando por uma cidade movimentada, onde cada desconhecido enfrenta seus sonhos, decepções e conquistas. A ideia de Sonder nos lembra que, apesar de nossos caminhos diferentes, todos compartilhamos a experiência humana fundamental de alegria e luta. Embora esse termo ainda não esteja nos dicionários oficiais, foi introduzido por John Koenig em seu trabalho criativo, Dicionário de Tristezas Indefinidas. Esse conceito único não só gerou discussões, mas também inspirou escritores e artistas a explorar as vidas ocultas dos outros. Então, da próxima vez que você ver alguém na calçada, reserve um momento para apreciar a história invisível deles. Quais momentos na vida moldam quem eles são? As enguias elétricas realmente podem te surpreender. Esse ser incrível, que na verdade não é uma enguia, mas um tipo de peixe com patas, é capaz de dar choques de até 600 volts. Isso é suficiente para paralisar animais grandes, tornando esses peixes predadores temíveis. As enguias elétricas usam seus choques para caçar, atordoando presas como peixes e pequenos mamíferos antes de engoli-los inteiros. Elas não só usam eletricidade para capturar comida, mas também saltam da água para atacar ameaças, o que é uma forma inesperada de defesa. Em seus corpos existem células especializadas chamadas eletrossomas, que geram esses poderosos choques. Cada descarga é uma impressionante demonstração da engenharia da natureza, permitindo que as enguias elétricas prosperem em águas turvas, onde a visibilidade é baixa. Não é incrível como um peixe tão único desenvolveu uma habilidade tão poderosa para sobreviver? Você sabia que as borboletas têm uma incrível capacidade de ver o que é invisível para os humanos? Nós conseguimos distinguir cores como vermelho, verde e amarelo.
Mas as borboletas podem detectar a luz ultravioleta, UV, que não vemos. Essa habilidade única as ajuda a encontrar fontes de alimento, como flores brilhantes que refletem a luz UV, permitindo que elas localizem o néctar mais doce. Mas a visão delas também tem outra função. As borboletas usam suas asas coloridas não apenas para a beleza, mas também para se comunicar. Essas cores e padrões podem sinalizar a outras borboletas que estão prontas para acasalar ou alertar sobre possíveis concorrentes. Portanto, da próxima vez que você avistar uma borboleta, lembre-se de que suas lindas asas e visão excepcional desempenham um papel importante em sua sobrevivência e interação com a natureza. Um fato interessante sobre a Fossa das Marianas. Essa incrível formação subaquática no Oceano Pacífico é o ponto mais profundo da Terra, atingindo cerca de 7 milhas de profundidade. Para comparação, se você jogasse o Everest nessa fossa, a montanha ainda estaria completamente submersa, com milhas de água acima dela. Esse ambiente extremo cria uma pressão colossal e total escuridão, tornando-o um dos lugares mais difíceis de explorar. Apesar dessas condições severas, a fossa abriga criaturas surpreendentes e únicas, muitas das quais se adaptaram de maneiras impressionantes. Por exemplo, alguns organismos desenvolveram proteínas especiais para sobreviver à alta pressão, enquanto outros podem emitir luz para se orientar na escuridão. Os cientistas continuam a desvendar os mistérios desse mundo profundo. Então, quem sabe que outras formas de vida incríveis estão esperando para serem descobertas na Fossa das Marianas? Por que a Honda Super Cub se tornou uma sensação mundial? Desde seu lançamento em 1958, a Honda Super Cub conquistou os corações dos motociclistas ao redor do mundo, tornando-se a moto mais vendida da história, com mais de 100 milhões de unidades vendidas. Esse número impressionante reflete sua popularidade e confiabilidade em diversos mercados. Produzida em 15 fábricas em mais de 160 países, a Super Cub não é apenas um meio de transporte. Ela simboliza liberdade e acesso à mobilidade. Seu design eficiente e facilidade de uso a tornaram favorita entre os trabalhadores, famílias e serviços de entrega. Com uma estrutura simples, mas resistente, essa moto prova que menos é mais, permitindo que muitas pessoas viajem com confiança. O sucesso duradouro da Super Cub demonstra o compromisso da Honda com qualidade e inovação. Então, da próxima vez que você a ver passando pelas ruas, lembre-se, a Honda Super Cub não é apenas uma moto, ela é uma parte significativa da cultura mundial e da história do transporte. Como um veículo tão pequeno conseguiu ter um impacto tão grande? Você já se perguntou por que El Azizia é tão quente? Em 1922, El Azizia, na Líbia, ganhou as manchetes ao registrar uma temperatura incrível de 58 graus Celsius, a mais alta já registrada na Terra. Imagine como é ficar em um calor assim, poderia até cozinhar comida no chão. Esse recorde surpreendente despertou interesse e debates entre os cientistas desde então. Fatores como localização geográfica e condições climáticas podem contribuir para temperaturas extremas. El Azizia está situada em uma região desértica, onde o ar seco e o sol forte criam um calor insuportável. No entanto, esse recorde também foi questionado quanto à sua precisão ao longo dos anos. Na verdade, alguns especialistas afirmam que os métodos de medição usados na época podem não ter sido tão confiáveis quanto os padrões modernos. Mesmo assim, essa temperatura incrível continua sendo uma parte significativa da história climática, levantando questões sobre as variações nas condições climáticas ao redor do mundo. Não é impressionante como o calor extremo pode afetar nosso meio ambiente? Você já viu um aparelho para fazer petiscos para cães? Este gadget inovador da empresa Dash muda a forma como mimamos nossos amigos peludos. Ele se parece com uma máquina de waffles e tem 2 placas antiaderentes que preparam facilmente deliciosos petiscos em forma de ossinhos para o seu cachorro. É divertido e uma ótima maneira de garantir que seu pet tenha guloseimas saudáveis e caseiras. A Dash não oferece apenas o aparelho, vem também com um livro de receitas cheio de ideias para lanches saborosos e nutritivos, perfeitos para qualquer filhote. De biscoitos de manteiga de amendoim a petiscos de abóbora. Essas receitas ajudam você a criar uma variedade de sabores que seu cachorro vai adorar. Além disso, fazer seus próprios petiscos pode economizar dinheiro e garantir que seu pet coma apenas produtos de qualidade.
Não importa se você tem um pequeno chihuahua ou um grande labrador, este aparelho para fazer petiscos permite que você surpreenda seu animal de estimação com sabores únicos que combinam com suas preferências. Quem não gostaria de compartilhar o amor pela culinária com seu pet? Você pode se surpreender com sua situação financeira. Não ter dívidas e ter um patrimônio líquido zero, na verdade, coloca você em uma posição melhor do que 25% da população mundial. Isso pode parecer ilógico em um mundo onde riqueza, muitas vezes, está ligada a bens materiais e investimentos financeiros, mas destaca uma verdade importante sobre a gestão financeira. A maioria das pessoas ao redor do mundo enfrenta sérias dívidas, seja por empréstimos, cartões de crédito ou hipotecas. Na verdade, milhões de pessoas lutam apenas para sobreviver. Em contraste, não ter dívidas oferece uma vantagem única e um sentimento de liberdade financeira que muitos desejam. Isso significa que você não depende de credores, o que pode ser uma grande fonte de estresse. Além disso, quer você esteja economizando para objetivos futuros ou apenas aproveitando a vida com menos limitações financeiras, essa estabilidade proporciona paz de espírito. Então, da próxima vez que você pensar em riqueza, lembre-se de que saúde financeira não é apenas números na conta bancária, é liberdade de dívidas e a capacidade de tomar decisões sem preocupações financeiras. Acredite ou não, mas o maior floco de neve media 38 centímetros. Em 1887, o estado de Montana entrou para a história do clima, ao registrar uma quantidade impressionante de neve, incluindo um enorme floco de neve com 38 centímetros de largura e 20 centímetros de espessura. Esse floco monumental era tão grande que, segundo relatos, parecia uma panqueca gigante, e suas dimensões deixaram as testemunhas maravilhadas. Imagine um floco de neve tão grande que poderia ser confundido com uma obra de arte em vez de algo que normalmente cai do céu. Curiosamente, esse floco recorde foi oficialmente documentado por um pastor e ainda é considerado um fenômeno meteorológico extraordinário. Normalmente, os flocos de neve têm apenas alguns milímetros de diâmetro, então esse gigante desafia tudo o que sabemos sobre a neve. O que você acha que seria pegar um floco de neve tão enorme na língua? O que realmente impulsiona as aventuras de Tintin? Esse personagem querido criado por Hergé quase sempre é mostrado se movendo da esquerda para a direita nas histórias em quadrinhos clássicas, enquanto seus inimigos frequentemente aparecem do lado oposto. Essa escolha de design inteligente não é apenas estética, ela desempenha um papel importante em guiar o olhar dos leitores pela página, criando uma sensação de movimento e aventura. Imagine Tintin, um repórter curioso, correndo em busca de novas descobertas, enquanto vilões ameaçadores o seguem, tentando causar caos. Esse movimento da esquerda para a direita simboliza progresso e a busca pela verdade, destacando a personalidade dinâmica de Tintin. Essa narrativa visual ajuda a manter um fluxo coerente na história, facilitando a compreensão das ações pelos leitores, sem perder o fio da meada. Então, da próxima vez que você pegar uma história em quadrinhos do Tintin, preste atenção em como essa simples direção afeta sua percepção. Você não concorda que essas escolhas de design tornam nossa leitura mais envolvente? Os lagos realmente podem desaparecer. O lago Cherno Jezero, na Eslovênia, é um exemplo incrível de lago temporário, conhecido por desaparecer a cada estação. Todo verão, essa linda água seca completamente, transformando-se em vastos pastos e criando uma paisagem única. Quando o outono chega, o lago reaparece graças a complexos sistemas subterrâneos que controlam suas águas. Esses sistemas drenam e enchem o lago, que em seu tamanho máximo pode alcançar impressionantes 38 km². Imagine caminhar pelo fundo seco do lago, onde em poucos meses haverá novamente um lindo lago cheio de vida. Esse ciclo incrível não só revela os mistérios da natureza, mas também desempenha um papel importante no ecossistema local. Ao entender esse fenômeno, percebemos melhor como os processos naturais moldam nosso ambiente. Não é surpreendente como algo que parece simples pode ser tão complexo? Você sabia que as pilhas podem perder carga mesmo lacradas? É surpreendente, mas todas as pilhas descartáveis podem perder até 25% de sua carga em apenas um ano, mesmo que fiquem apenas na prateleira. Isso acontece por causa de uma reação química lenta dentro da pilha, que continua com o tempo.
Durante a fabricação, são adicionadas substâncias químicas que fornecem energia elétrica, mas esses compostos podem se degradar, resultando na perda de tensão. Portanto, se você tem um estoque de pilhas para emergências ou projetos, é bom verificar a validade delas. Trocando-as a cada poucos anos, você garante que funcionarão quando necessário, seja para o controle remoto ou para uma lanterna durante uma queda de energia. Prestar atenção a essas pequenas fontes de energia pode evitar frustrações no futuro. Na próxima vez que você pegar uma pilha, lembre-se de que ela tem uma data de validade, assim como o leite. Não é uma reviravolta incrível sobre coisas do dia a dia? Você já viu pinças para lentes de contato? Essas pinças especiais não são apenas ferramentas práticas para colocar as lentes. Elas são uma combinação incrível de funcionalidade e diversão. Elas foram feitas para facilitar e tornar mais preciso o processo de colocação das lentes, ajudando a evitar o contato direto com os olhos, o que é especialmente útil para iniciantes. Mas o que é ainda mais interessante é o seu aspecto divertido. Algumas dessas pinças podem emitir sons ao tocar na sua pele ou em outras superfícies, transformando uma tarefa simples em uma aventura sensorial divertida. É como um pequeno experimento científico toda vez que você as usa. Imagine apertar a pinça na pele e ouvir um som engraçado quando ela vibra. Essa dupla função não só mostra a criatividade do design moderno, mas também traz um pouco de alegria para a rotina diária. Então, da próxima vez que você for pegar suas lentes, pense nas pinças divertidas que tornam esse processo um pouco mais emocionante. Você já se perguntou por que lavar as mãos é tão importante? O Dr. Ignaz Semmelweis fez uma descoberta revolucionária que mudou para sempre o parto. No século XIX, muitas mulheres morriam durante ou logo após o parto, com uma taxa de mortalidade de 12%. Semmelweis, um médico húngaro, notou uma tendência chocante. Quando os médicos passavam de fazer autópsias para atender partos sem lavar as mãos, eles espalhavam micróbios perigosos sem querer. Ao simplesmente pedir que lavassem as mãos entre essas duas tarefas, ele reduziu drasticamente a taxa de mortalidade para apenas 2%. Suas ideias enfrentaram resistência, pois muitos no meio médico eram céticos em relação à teoria dos germes, que ainda não era amplamente aceita. No entanto, o trabalho de Semmelweis foi um passo importante rumo às práticas de higiene modernas. Hoje, entendemos como lavar as mãos previne a propagação de infecções, não apenas em hospitais, mas em todos os lugares. Portanto, da próxima vez que você lavar as mãos, lembre-se do legado de Semmelweis e sua luta por partos mais seguros. Você já se perguntou por que Gigi Hadid brilha tanto? Gigi Hadid, uma supermodelo famosa, tem uma origem familiar interessante que a torna ainda mais atraente. Ela é filha de Mohamed Hadid, um desenvolvedor palestino-americano de sucesso, conhecido por seus impressionantes projetos em áreas de elite como Bel Air e Beverly Hills em Los Angeles. Crescendo em uma família onde o luxo e a ambição eram comuns, Gigi desenvolveu uma percepção única sobre moda e negócios. A determinação de seu pai em criar propriedades incríveis certamente influenciou sua ética de trabalho e visão. Com o brilho do mundo da moda e o espírito empreendedor do pai, Gigi conseguiu conquistar um lugar de destaque na indústria da moda. Desde desfiles até capas de revistas, ela representa a combinação de talento e persistência. Não é surpresa que ela se tornou um dos rostos mais reconhecíveis da modelagem hoje. Você não vai acreditar no que aconteceu no período Triássico. Há cerca de 250 milhões de anos, nessa época fascinante, ocorreram eventos importantes que mudaram o clima e as paisagens do nosso planeta. O período Triássico é conhecido como um tempo de recuperação após a extinção em massa do Permo-Triássico, a maior extinção da história da Terra. Quando a vida começou a prosperar novamente, o clima se tornou um assunto quente, literalmente. Pesquisadores acreditam que as mudanças climáticas desse período levaram a alterações nos ecossistemas, favorecendo o surgimento de dinossauros e dos primeiros mamíferos. A vegetação mudou, as florestas se expandiram e novas espécies surgiram, se adaptando ao ambiente em transformação. A atmosfera estava cheia de dióxido de carbono, o que elevou a temperatura. E esses fatores criaram uma complexa rede de vida e competição. Compreender esse período nos ajuda a perceber as consequências de longo prazo das mudanças climáticas para a biodiversidade da Terra. O que mais podemos aprender com o passado? Difícil de acreditar, mas a síndrome da mão alienígena existe.
Este é um estado neurológico incomum que ocorre quando uma lesão no cérebro interrompe os sinais entre os dois hemisférios, fazendo com que uma mão haja de forma independente da vontade da pessoa. Imagine estender a mão para pegar um copo de água e, de repente, sua mão o empurra. Essa condição frequentemente aparece após um AVC ou cirurgia, afetando a interação entre nosso cérebro e corpo. A mão afetada parece ter vontade própria, às vezes realizando ações involuntárias, como abotoar uma camisa ou pegar objetos sem o consentimento da pessoa. Pacientes descrevem sentimentos mistos de frustração e surpresa ao enfrentar essa realidade estranha. Pesquisas sobre a síndrome da mão alienígena ajudam os cientistas a entender a complexidade das funções cerebrais e como os dois hemisférios trabalham juntos. Talvez estudar essas peculiaridades do cérebro ajude a desvendar outros mistérios da nossa mente. Você sabia que os recordes de velocidade na água são emocionantes? O atual recorde de maior velocidade alcançada por um veículo aquático está em vigor desde 1978. Essa conquista incrível, que testou os limites da engenharia e da coragem humana, foi estabelecida pelo falecido Donald Campbell em seu barco, a jato Bluebird K-7. Campbell atingiu a impressionante velocidade de 276,33 milhas por hora no lago Coniston, na Inglaterra. Essas competições não são para os fracos. Elas exigem não apenas tecnologia avançada, mas também uma enorme coragem dos pilotos, que enfrentam ondas gigantes e forças hidrodinâmicas intensas. A busca por esses recordes continua sendo um dos esportes mais perigosos, e muitos participantes enfrentam desafios que ameaçam suas vidas. Enquanto os entusiastas tentam quebrar esse antigo recorde, eles continuam a explorar novos materiais e designs para tornar essas embarcações mais rápidas e seguras. Será que alguém aceitará o desafio e estabelecerá um novo recorde em breve? E se eu te disser que a Finlândia incentiva os pedestres? O país lançou uma loteria interessante para aqueles que caminham, com o objetivo de incentivar mais pessoas a escolherem caminhar como meio de transporte. Oferecendo prêmios em dinheiro, essa iniciativa busca mudar hábitos diários e inspirar as pessoas a usarem faixas de pedestres, em vez de apenas correrem para seus destinos. Imagine, cada passo seu pode não só melhorar sua saúde, mas também trazer prêmios em dinheiro. Essa abordagem inovadora combina diversão e atividade física, tornando as caminhadas mais atraentes para todos. Diante das crescentes preocupações com a saúde pública e a atividade física no mundo, iniciativas como a loteria na Finlândia mostram como soluções criativas podem envolver comunidades e promover um estilo de vida mais saudável. Outros países poderão adotar estratégias semelhantes para motivar seus cidadãos. É uma nova perspectiva sobre o bem-estar comunitário. Você já teve medo de que a manteiga de amendoim grudasse? A razibutirofobia é um nome curioso para o medo de a manteiga de amendoim grudar no céu da boca. Embora pareça engraçado, esse medo peculiar pode causar verdadeira ansiedade em quem o enfrenta. Pessoas com razibutirofobia frequentemente associam a sensação de substâncias pegajosas a sufocamento ou desconforto, fazendo com que evitem a manteiga de amendoim. Curiosamente, esse medo pode ter origem em experiências da infância, como pânico durante um lanche mal-sucedido. Imagine como é difícil aproveitar um clássico sanduíche de manteiga de amendoim com geleia se você está preocupado com o que vai acontecer ao dar a mordida. Assim como outras fobias, a razibutirofobia pode variar de leve desconforto a um medo avassalador. Então, se você já se sentiu um pouco incomodado por causa do seu recheio favorito, saiba que não está sozinho. Será que os amantes da manteiga de amendoim enfrentam esse medo em segredo? Vamos revelar a verdade sobre o Império Britânico. No auge do século XX, o Império Britânico era verdadeiramente colossal, controlando cerca de 23% da população mundial e impressionantes 137 milhões de milhas quadradas de território. Imagine um mundo onde o sol nunca se põe sob o domínio da Grã-Bretanha. Era assim que ele era grande. Este império abrangia continentes, da América do Norte à África e Ásia, influenciando culturas e sistemas ao redor do mundo. Embora o Império Britânico tenha oficialmente se desfeito, seu legado continua a moldar a sociedade moderna. Discussões sobre colonialismo, intercâmbio cultural e comércio global frequentemente mencionam sua influência. Hoje, muitos países que antes estavam sob domínio britânico celebram sua independência, enquanto enfrentam as consequências do impacto colonial. Como a história de um império tão vasto influencia nosso mundo hoje? As conversas sobre seu significado nunca desaparecem.
Isso pode te surpreender. Francis Tamblet e Jack, o Estripador. Em 1888, as ruas de Londres estavam aterrorizadas quando um assassino misterioso chamado Jack, o Estripador, aterrorizou o leste de Londres, tirando a vida de várias mulheres. Entre os muitos suspeitos estava Francis Tamblet, um médico americano com uma reputação peculiar. Conhecido por suas excentricidades e desprezo pelas mulheres, Tamblet chamou a atenção dos investigadores após rumores de sua ligação com os horríveis assassinatos. No entanto, quando a investigação avançava, Tamblet misteriosamente fugiu para o século, escapando de qualquer consequência legal. Sua fuga gerou confusão e alimentou especulações. Alguns acreditam que ele queria evitar a prisão, enquanto outros afirmam que ele poderia ser inocente. Apesar das muitas teorias e do passar do tempo, Tamblet continua sendo uma figura enigmática na história do Estripador. Sua história adiciona uma reviravolta fascinante à narrativa sombria sobre um dos assassinos mais famosos da história. O que fez Tamblet fugir? E será que algum dia saberemos a verdade sobre sua ligação com esses eventos? Vamos desvendar a verdade sobre o efeito Pauli. Esse fenômeno curioso, nomeado em homenagem ao famoso físico Wolfgang Pauli, sugere que algumas pessoas têm a estranha habilidade de causar falhas em máquinas apenas com sua presença. Não é mágica, mas uma história divertida do mundo da física. Pauli, conhecido por suas contribuições à mecânica quântica, supostamente tinha a incrível capacidade de provocar quebras de equipamentos em laboratórios quando estava por perto. Cientistas brincavam com essa peculiaridade, contando histórias sobre dispositivos quebrados quando Pauli entrava na sala. Alguns acreditam que isso pode estar relacionado aos campos eletromagnéticos que nossos corpos geram, enquanto outros veem nisso uma estranha coincidência. Independentemente da explicação, isso adiciona um aspecto interessante à forma como percebemos o trabalho científico e as personalidades por trás de grandes descobertas. Talvez isso signifique que nossa presença afeta a tecnologia de maneiras que ainda não compreendemos. Você pode se surpreender. Cães podem atravessar ruas com segurança. No Canadá, um sistema inovador chamado T-Gilos está mudando a forma como nossos amigos peludos interagem com as ruas movimentadas. Imagine um sistema que ajuda os cães a atravessar as ruas com segurança, protegendo-os e aos pedestres de perigos. O T-Gilos utiliza sensores modernos e tecnologia para analisar o tráfego. Isso permite que os cães tomem decisões informadas, como quando é seguro atravessar. Essa ideia inovadora não só cuida da segurança dos nossos pets, mas também traz tranquilidade para seus donos e pedestres. À medida que mais cidades consideram implementar o T-Gilos, a esperança é criar um ambiente mais seguro, permitindo que os cães desfrutem de passeios sem a constante ameaça de carros passando. Talvez essa seja a chave para passeios mais felizes e seguros com os cães. Você já se perguntou quem faz mais filmes no mundo? A Índia é o maior produtor de filmes, criando impressionantes 1000 filmes por ano. Essa indústria vibrante, frequentemente chamada de Bollywood, é famosa por suas histórias coloridas, músicas marcantes e danças empolgantes. Os filmes são feitos em diferentes idiomas por todo o país, com os filmes em hindi se destacando. Mas Bollywood não é o único. Indústrias regionais como Tollywood, Collywood e outras também contribuem para esse número impressionante. A produção de filmes na Índia não é apenas entretenimento. Muitas vezes reflete questões sociais, cultura e tradições, tornando-se uma parte importante da vida indiana. O público vai aos cinemas para aproveitar a variedade de gêneros, desde dramas emocionantes até ação eletrizante. Com milhões de espectadores e uma audiência global crescente, o cinema indiano continua a expandir seus horizontes, apresentando histórias e talentos diversos. Não é incrível como a magia do cinema indiano une as pessoas através de histórias e emoções? E se você usasse um relógio feito de cílios? Este design único tem uma moldura coberta com cílios reais, criando uma forma original de ver as horas. Em vez de ponteiros e números, você lê o tempo através dos espaços entre as fibras macias, o que dá um toque interessante. Imagine olhar para o pulso e ver uma combinação de arte e funcionalidade. Esses relógios não apenas cumprem sua função prática, mas também geram discussões e admiração. Criados para desafiar os relógios tradicionais, eles mostram inovações no mundo da moda. Perfeitos para quem gosta de se destacar ou aprecia acessórios diferentes, esses relógios são mais do que um simples instrumento. São um elemento expressivo de estilo. Feitos com atenção aos detalhes,
Eles ressaltam a habilidade e a criatividade, atraindo tanto fashionistas quanto amantes da arte. Seja como presente ou para prazer pessoal, os relógios de cílios reinventam a forma como percebemos o tempo e o estilo. Quem não gostaria de usar uma obra de arte que mostra as horas de uma maneira tão surpreendente? É verdade que as cadelas têm um ciclo de cio único. Durante o cio, também conhecido como estro, você pode notar um pouco de sangue, mas o interessante é que esse sangue não está relacionado ao ciclo menstrual, como acontece com os humanos. Ele surge devido à dilatação dos vasos sanguíneos na vagina, que ocorre por causa do aumento dos níveis de estrogênio. Nesse período, as cadelas estão aptas a se reproduzir e podem atrair machos. O ciclo de cio geralmente acontece 2 vezes por ano e dura cerca de 2 a 3 semanas. Os sinais de cio podem incluir inchaço da vulva, aumento da frequência urinária e mudanças de comportamento. Embora os sintomas possam variar de uma cadela para outra, entender esse processo natural ajuda os donos a oferecerem os cuidados adequados. Portanto, se sua amiga peluda mostrar esses sinais, é importante cuidar dela e considerar suas necessidades nesse período. Você já se perguntou por que as tartarugas leopardo são únicas? Esses incríveis animais que vivem na África têm conchas coloridas com manchas que lembram a pele de um leopardo, tornando-as uma das répteis mais atraentes da natureza. As tartarugas leopardo adultas podem crescer até 40 centímetros de comprimento e pesar cerca de 13 kg, embora algumas impressionantes cheguem a 71 centímetros e pesem até 40 kg. Diferente de muitas outras tartarugas, esses animais são herbívoros, ou seja, sua dieta é composta principalmente por várias plantas. Elas comem grama, folhas e até flores, desempenhando um papel importante em seu ecossistema ao ajudar na dispersão de sementes. Com suas personalidades únicas e comportamentos fascinantes, as tartarugas leopardo são não apenas bonitas, mas também essenciais para a saúde de seus habitats naturais. Então, da próxima vez que você ver uma delas, poderá apreciar o design elegante de sua concha e seu papel importante na natureza africana. O Festival de Arte Marcial no Japão exibe esculturas gigantes de palha. Este evento incrível reúne mestres que criam figuras impressionantes, algumas com até 10 metros de altura. Imagine-se caminhando por uma paisagem vibrante, repleta de complexas esculturas de animais feitas com materiais locais. O festival atrai milhares de visitantes que querem apreciar essa forma única de arte, que combina criatividade com artesanato tradicional. A habilidade de criar essas enormes figuras é impressionante, pois os artistas entrelaçam fios de palha, transformando um material simples em imagens fascinantes da vida selvagem. Essas esculturas não apenas impressionam pelo tamanho, mas também celebram a maestria e a dedicação dos criadores, que se preparam para este evento por várias semanas. Realizado anualmente, o Festival de Arte Marcial reflete a rica herança cultural do Japão, ao mesmo tempo em que estimula a criatividade na comunidade. Pessoas de todas as idades podem admirar o talento artístico apresentado nessas obras de arte naturais, tornando um ótimo lugar para passeios em família e amantes da arte. Então, se você estiver no Japão, por que não visitar este festival empolgante? O que realmente impulsiona o recorde de Leah Shatkever na comida de burritos? Com o recorde do Guinness por comer um burrito em menos de 33 segundos, Leah surpreendeu muitos com suas incríveis habilidades de comer rápido. Imagine dar uma mordida em um grande burrito recheado de feijão, arroz e todos os recheios, e terminá-lo mais rápido do que a maioria das pessoas consegue dizer delicioso. Esse recorde não é apenas sobre enfiar comida na boca, ele exige destreza, estratégia e muita prática. Leah passou horas aperfeiçoando sua técnica, desde escolher o tamanho certo do burrito até dominar a arte de mastigar e engolir. Sua conquista inspira outros e faz com que se perguntem se também podem quebrar o recorde. Comer rápido pode ser um esporte divertido e competitivo, mas também envolve certos desafios e riscos. Então você está pronto para o desafio do burrito depois de ouvir a história de Leah? Imagine ter sobrevivido a 2 explosões atômicas em uma vida. Tsutomu Yamaguchi enfrentou um destino inimaginável durante a Segunda Guerra Mundial, quando estava em Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945, a trabalho. Apenas 3 dias depois, ele voltou para sua cidade natal, Nagasaki, e novamente testemunhou uma explosão atômica. Surpreendentemente, Yamaguchi não apenas sobreviveu a ambas as explosões, mas viveu até os 93 anos,
tornando-se um símbolo inspirador de resistência. Após a guerra, ele dedicou sua vida a contar suas experiências, ressaltando a importância da educação sobre armas nucleares e defendendo a paz. Sua história é um poderoso lembrete da capacidade do espírito humano de superar dificuldades inimagináveis. Ele enfrentou queimaduras severas, problemas de saúde relacionados à radiação e o trauma de ver a destruição, mas transformou suas experiências dolorosas em uma mensagem de esperança para as futuras gerações. Como podemos aprender com sua incrível jornada? Isso pode te surpreender. O incrível crescimento de Yao Ming. Com 2 metros e 31 centímetros, Yao Ming é o jogador mais alto da história da NBA. Esse gigante não nasceu no Zuccotti, mas veio da China. Em 1993, ele foi escolhido no draft pelo Washington Wizards. Yao rapidamente se tornou um nome famoso e uma sensação no basquete. Sua combinação única de habilidades, altura e agilidade o permitiu dominar em quadra e fascinar fãs ao redor do mundo. A influência de Yao vai além do basquete. Ele também atuou no filme Meu Gigante, mostrando sua versatilidade como atleta e ator. Ao longo de sua carreira, ele quebrou recordes e mudou a percepção do que um jogador de basquete pode ser. A influência de Yao ainda é sentida na NBA, inspirando futuras gerações de jogadores, especialmente de diferentes países. Sua jornada da China à fama no basquete é um testemunho de trabalho duro e perseverança. Não é incrível como uma pessoa pode mudar um esporte inteiro? Vamos revelar a verdade sobre a escassez de hélio. O hélio, um gás incrível que representa cerca de 24% do universo, é frequentemente associado a balões e a mudança de voz ao inalar. No entanto, muitos não percebem que o hélio é um recurso não renovável. Isso significa que sua quantidade na Terra é limitada e estamos perdendo-o com o tempo. Quando o hélio sobe para a atmosfera, ele pode escapar para o espaço, onde desaparece para sempre. Ao contrário de outros gases, o hélio não se repõe. Hoje, cientistas e engenheiros enfrentam um sério problema. À medida que a demanda por hélio aumenta, utilizado em pesquisas científicas e em ressonâncias magnéticas, estamos rapidamente esgotando esse recurso importante. O que acontecerá se ele acabar? Isso pode afetar significativamente as tecnologias e pesquisas em todo o mundo. É crucial encontrar maneiras de economizar e gerenciar o uso do hélio. Caso contrário, podemos enfrentar uma verdadeira crise. Um fato interessante sobre os sons em filmes de terror. A máquina dos pesadelos é um instrumento incrível, criado especialmente para produzir aqueles sons assustadores que associamos a filmes de terror. Imagine, ela gera sons sinistros que fazem os cabelos se arrepiarem, adicionando um elemento importante à atmosfera de medo. Desde os rangidos de uma casa assombrada, até os sussurros inquietantes que pairam na escuridão, esses sons são essenciais para imergir os espectadores na experiência aterrorizante. Sem essa máquina única, muitos filmes de terror não conseguiriam criar a tensão que mantém o público na ponta da cadeira. Manipulando diferentes sons e alturas, os designers de som conseguem evocar sentimentos de medo e ansiedade, transformando uma cena comum em um momento emocionante. Você já parou para pensar como o som pode mudar sua percepção do filme? Na próxima vez que você assistir a um filme de terror, preste atenção aos sons. Você pode descobrir que a trilha sonora desempenha um papel fundamental no medo. Que arte incrível está por trás desses sons assustadores. Difícil de acreditar, mas esse tubarão tinha dentes em espiral. O Helicoprion é um incrível tubarão pré-histórico que viveu nos oceanos há mais de 250 milhões de anos. O que o diferencia dos tubarões modernos é sua estranha espiral de dentes, parecida com uma serra circular, escondida em sua mandíbula. Os cientistas se perguntaram por muito tempo qual seria a função dessa espiral dentada, sugerindo que poderia servir como nadadeira, chifre ou até mesmo um elemento decorativo para atrair parceiros. Imagine um tubarão que não só caça, mas também exibe uma estrutura de dentes tão peculiar. Avanços recentes em tecnologia e análise de fósseis estão gradualmente revelando como essa adaptação única pode ter ajudado o Helicoprion a sobreviver no mundo subaquático. Enquanto os pesquisadores continuam a estudar seus fósseis, eles estão descobrindo cada vez mais sobre sua vida e como ela se movia pelos mares pré-históricos. Que outros segredos incríveis podem estar escondidos em criaturas antigas como o Helicoprion? Porque o Rei de Copas é o Rei dos Suicidas. Esse curioso título está ligado à imagem do rei na carta. Se você olhar com atenção, vai perceber que a espada dele parece estar cravada em sua própria cabeça, o que originou o apelido.
Mas você sabia que essa imagem inusitada está relacionada a um jogo de palavras interessante? Ao observar as letras da palavra mackerel, cavala, você vai notar que cada estado do Ciatarta tem pelo menos uma letra que coincide com ela, exceto Ohio. Isso mesmo, as 4 letras de Ohio, O, H, I e A, não coincidem com nenhuma letra da palavra mackerel. Essa curiosidade adiciona um fato interessante à sua próxima partida de cartas ou aula de geografia. Então, da próxima vez que você jogar cartas ou pensar em peixe, lembre-se das histórias únicas que eles podem contar. Prepare-se para conhecer Abby, a famosa cachorrinha. Aos 16 anos, Abby se aposentou oficialmente após seu papel no blockbuster Eu Sou a Lenda. Muitos fãs a lembram como a corajosa companheira do personagem de Will Smith no filme pós-apocalíptico. Embora seus dias emocionantes no set de filmagem tenham terminado, Abby agora desfruta de uma vida tranquila, cheia de amor, brincadeiras e todos os petiscos que pode ganhar. Cães mais velhos frequentemente encontram alegria em atividades cotidianas que podem parecer comuns, mas para eles são importantes, conforto e amizade. A história de Abby é um tocante lembrete da conexão entre pets e seus donos, e de como eles podem prosperar mesmo após o fim de uma carreira ativa. Cães como Abby não apenas nos entretêm, mas também nos ensinam sobre lealdade, resiliência e as alegrias simples da vida. Então estejam eles na tela grande ou descansando em casa, nossos amigos peludos sempre têm um lugar especial em nossos corações. O que você acha da transição de Abby de estrela de Hollywood para pet querido? Você consegue imaginar como os lasers impactam nosso dia a dia? Os lasers, que significam amplificação de luz por emissão estimulada, desempenham um papel crucial em várias tecnologias modernas. Esses dispositivos incríveis criam feixes de luz focados que podem cortar metal, escanear códigos de barras e até realizar cirurgias complexas nos olhos. Na medicina, os lasers são usados para tudo, desde correção de visão em procedimentos como o LASIK até tratamento de doenças de pele e remoção de tumores. As telecomunicações também dependem dos lasers para transmitir informações a longas distâncias através de cabos de fibra óptica, tornando nossas conexões de internet e telefone mais rápidas e confiáveis. Além dessas áreas, os lasers são utilizados na fabricação, entretenimento e pesquisas científicas, mostrando sua versatilidade e importância. Como você pode ver, os lasers não são apenas ferramentas futuristas, mas fazem parte do nosso cotidiano, facilitando e tornando as tarefas mais eficientes. O que você acha que o futuro reserva para os lasers? É verdade que grandes felinos podem rugir? Com certeza. Grandes felinos como leões e tigres pertencem ao gênero Panthera e têm a habilidade única de emitir um rugido poderoso. Essa incrível capacidade vocal se deve às características de suas cordas vocais, incluindo um osso hioide flexível. Essa estrutura flexível permite que grandes felinos produzam sons profundos e ressonantes, que podem se espalhar por longas distâncias, facilitando a comunicação com outros da mesma espécie na natureza. Ao contrário deles, felinos menores, como gatos domésticos ou linces, não possuem essas adaptações e só conseguem emitir sons contínuos e mais suaves. A evolução favoreceu essa especialização na comunicação vocal, permitindo que grandes felinos expressem domínio, atraiam parceiros ou alertem rivais à distância. Então, quando você ouvir o rugido de um leão ecoando pela savana, lembre-se de que não é apenas um barulho, é uma poderosa ferramenta baseada em sua biologia e evolução, que demonstra as incríveis maneiras pelas quais a natureza dotou essas criaturas magníficas. Prepare-se para se surpreender com o chapéu de gibus. Em 1835, o chapelier parisiense Antoine Gibus revolucionou a moda ao inventar o chapéu dobrável com mecanismo de mola. Imagine um chapéu que pode ser facilmente dobrado e desdobrado a qualquer momento. Esse design genial transformou o volumoso chapéu cilíndrico em um acessório prático e estiloso, perfeito para amantes da ópera e cavalheiros da época. Conhecido como chapéu de gibus ou chapéu de ópera, ele rapidamente se tornou popular por seu conforto e elegância. Imagine, você em um evento chique, e com um simples movimento, seu chapéu se transforma de plano em um impressionante acessório de moda, pronto para causar impacto. Esse mecanismo inteligente não só facilitava o transporte, mas também adicionava um elemento de surpresa e sofisticação.
Graças à criatividade de Gibbs, o mundo da moda ganhou uma reviravolta incrível, unindo funcionalidade e elegância. Não é incrível? Você sabia que o vulcão Etna está sempre ativo? Este famoso vulcão, localizado na costa leste da Sicília, na Itália, é um dos mais ativos do mundo, com erupções registradas há mais de 2.500 anos. Cada erupção não só mostra a força da natureza, mas também desempenha um papel importante na formação da paisagem ao redor. Quando a lava esfria e se solidifica, ela cria nova terra, enriquecendo o solo e transformando terras antes áridas em um paraíso fértil. Esse solo rico em nutrientes teve um grande impacto na agricultura local, tornando a região ideal para o cultivo de uvas, azeitonas e cítricos. Os agricultores aproveitam a atividade vulcânica, produzindo vinhos de alta qualidade e frutas deliciosas que são populares além da região. Vivendo perto do vulcão Etna, os sicilianos aprenderam a respeitar sua força enquanto colhem os frutos de suas dádivas. Então, da próxima vez que você desfrutar de um vinho siciliano encorpado ou de uma laranja doce, lembre-se da incrível força do vulcão Etna que tornou isso possível. Você já se perguntou por que as compras de sapatos estão mudando? A Amazon levou as compras a um novo nível, com seu inovador provador virtual de sapatos. Agora, os clientes podem experimentar tênis diretamente de seus telefones, tornando o processo mais fácil e divertido. Essa tecnologia usa realidade aumentada para que você possa ver como diferentes sapatos ficam em seus pés, sem precisar ir à loja. Basta apontar a câmera para os pés, e pronto, você pode combinar estilos, cores e tamanhos. Essa experiência virtual não só ajuda a escolher o par perfeito, mas também reduz o número de devoluções, que era um grande problema para os compradores online. Como experimentar sapatos pode ser complicado, especialmente com tamanhos diferentes de várias marcas. Essa tecnologia muda o jogo. Com menos devoluções, a Amazon pode incentivar mais compras, garantindo que os clientes recebam os sapatos que amam. Então, da próxima vez que você for comprar tênis, lembre-se, experimentar pode ser tão simples quanto pegar o telefone. O que você acha dessa nova forma de comprar? É verdade que Gabietz é uma cidade na França? Sim, é isso mesmo. E não é apenas uma vila. É um lugar incrível que tem o título de nome mais curto do mundo, apenas uma letra. Localizada na pitoresca região de Hauts-de-France, essa pequena comunidade tem cerca de 300 habitantes. Apesar de seu tamanho reduzido, Ixi possui todas as características de uma cidade. Os moradores recebem correspondência, votam nas eleições e até participam de eventos comunitários. A vila atrai a atenção tanto de visitantes quanto de locais, despertando curiosidade sobre como um nome tão curto pode representar um lugar inteiro. Enquanto muitas cidades têm nomes longos e complicados, Írio se destaca pela sua simplicidade. Essa atratividade e singularidade fazem dela um lugar notável para quem explora a beleza da cultura e história francesa. Quem diria que o nome de uma letra poderia representar uma cidade inteira? Você sabia que avestruzes não enterram a cabeça na areia? Essa ideia comum de que essas grandes aves se escondem é um mito. Em vez de se esconder por medo, os avestruzes são bastante inteligentes e usam esse comportamento para cuidar de seus ovos ou procurar água. Quando sentem uma ameaça, eles podem abaixar a cabeça e pressionar o pescoço contra o chão. Essa posição os ajuda a se camuflar no ambiente, tornando-os menos visíveis para predadores. Além disso, suas pernas poderosas permitem que eles corram rapidamente se o perigo se aproximar. Capazes de atingir velocidades de até 72 km por hora, os avestruzes encontram uma maneira inteligente de combinar cautela e sobrevivência. Então, da próxima vez que você ouvir essa história estranha, lembre-se da incrível verdade sobre essas aves fascinantes. Desperte para o sucesso com o café da manhã. Por que não começar hoje? O café da manhã não é apenas um ditado antigo, é uma maneira poderosa de começar o seu dia. Estudos mostram que uma refeição matinal equilibrada pode melhorar muito seu bem-estar físico e mental. Quando você toma café da manhã, estabiliza o nível de açúcar no sangue, o que ajuda a manter a energia e a concentração. Isso significa que você conseguirá lidar melhor com as tarefas e se sentirá menos cansado ao longo do dia. Imagine como é bom começar cada manhã com uma refeição saborosa e saudável. Alimentos integrais, frutas e opções ricas em proteína, como ovos ou iogurte, tornam seu café da manhã nutritivo e satisfatório. Pessoas que incluem o café da manhã em sua rotina diária costumam relatar mais energia e melhor concentração.
Então, se você quer melhorar seu humor e produtividade, não pule essa refeição importante. Sinta o poder do café da manhã e veja como ele transforma seu dia. Você não vai acreditar por que Marte é vermelho. O planeta Marte é frequentemente chamado de planeta vermelho, por causa de sua cor avermelhada e enferrujada. Essa cor vibrante vem do ferro no solo, que interagiu com o oxigênio ao longo de bilhões de anos. Assim como uma bicicleta deixada na chuva enferruja, o ferro em Marte passou por um processo semelhante, criando sua tonalidade característica. Essa ferrugem faz de Marte a maior esfera enferrujada do nosso sistema solar. O mesmo processo de oxidação que causa a ferrugem do ferro na Terra moldou a paisagem empoeirada de Marte. É surpreendente pensar que este majestoso planeta, com suas vastas planícies e altos vulcões, é colorido pela química da natureza. Ao explorar Marte com rovers e missões, entender sua superfície enferrujada pode revelar pistas sobre seu passado, incluindo se já houve condições adequadas para a vida. Quais outros segredos Marte esconde? Você ficará surpreso ao descobrir que samambaias têm genomas enormes. A espécie de samambaia, Mesiptoris oblanceolata, estabelece um recorde incrível, com um genoma que chega a impressionantes 160 bilhões de pares de bases. Para comparação, isso é muito mais do que os humanos, que possuem cerca de 3 bilhões de pares de bases. Esse genoma gigante permite que a Mesiptoris oblanceolata cresça com sucesso em diversas condições, adaptando-se a diferentes climas e ambientes. Os cientistas ficam impressionados com a quantidade de material genético que pode ser compactado em um único organismo e o que isso significa para a evolução e a biodiversidade. Os segredos escondidos no DNA da samambaia podem levar a avanços na medicina e na agricultura. Então, da próxima vez que você ver uma samambaia, lembre-se de que essa planta aparentemente simples carrega um legado genético extraordinário. Quais mistérios seu incrível genoma pode revelar? Você vai se surpreender ao saber que o Popeye se tornou violento. Em uma versão alternativa do desenho animado de 1938, Popeye, o marinheiro, encontra Sinbad, o marinheiro. Há uma cena em que nosso marinheiro favorito, Popeye, decapita um vilão. Essa cena definitivamente traz uma reviravolta inesperada ao tom geralmente leve dos desenhos do Popeye, levantando questões sobre o nível de violência em animações voltadas para crianças. Inicialmente, os espectadores se divertiam com as várias situações engraçadas e curiosas envolvendo Popeye, Olivia e Brutus. Mas esse momento tenso ultrapassou um pouco os limites aceitáveis para a época. A reação foi rápida. Com o aumento das preocupações sobre o impacto da violência nas crianças, essa versão foi rapidamente retirada de circulação. É surpreendente pensar em como as sensibilidades culturais mudaram desde o final da década de 1930. Esse incidente reflete a discussão contínua sobre o que é aceitável para o público jovem na mídia moderna. Você consegue imaginar como poderiam ter mudado as aventuras do nosso marinheiro favorito se essa cena tivesse permanecido? É verdade que bananas são um pouco radioativas? Sim, é verdade. As bananas contêm uma pequena quantidade de potássio 40, um isótopo radioativo natural do potássio. Isso pode parecer preocupante, mas não há motivo para se alarmar. O nível de radiação nas bananas é extremamente baixo e é completamente seguro consumi-las. Na verdade, para receber uma dose de radiação que representasse risco à saúde, você precisaria comer uma quantidade absurda de bananas, mais de 10.000 de uma só vez. O potássio é essencial para o nosso corpo, ajudando na função muscular e na saúde do coração. E as bananas são uma deliciosa fonte desse nutriente importante. Então, da próxima vez que você descascar uma banana, lembre-se de que está não apenas saboreando um lanche gostoso, mas também consumindo um produto único da natureza, que é um pouco radioativo. Que interessante! Você sabia que os ônibus podem ser maravilhas ecológicas? Este impressionante ônibus pode transportar até 40 passageiros e mostra o potencial de viagens sustentáveis. Com uma incrível autonomia de cerca de 300 km por tanque, ele foi projetado para reduzir emissões nocivas e aumentar a eficiência do transporte. Imagine-se entrando no ônibus com amigos, sabendo que juntos estão diminuindo sua pegada de carbono. Ao escolher essas opções ecológicas, estamos ajudando a promover o uso de fontes de energia limpas, o que é crucial para a saúde do nosso planeta. À medida que cidades ao redor do mundo buscam se tornar mais verdes,
Inovações como este ônibus desempenham um papel fundamental na transformação do transporte público. Eles não apenas oferecem uma viagem confortável, mas também incentivam as comunidades a repensar seus hábitos de viagem. Você está pronto para abraçar um futuro mais limpo com ônibus ecológicos? Vamos descobrir a verdade sobre as bombas de hidrogênio. Você sabia que na explosão de uma bomba de hidrogênio, a temperatura pode chegar a cerca de 100 milhões de graus Celsius? Isso é muito mais quente do que o núcleo do nosso Sol, que queima a cerca de 15 milhões de graus Celsius. Esse calor extremo é resultado da fusão que ocorre nas bombas de hidrogênio, semelhante aos processos que alimentam as estrelas. Nas bombas de hidrogênio, isótopos de hidrogênio, como o deutério e o trítio, são comprimidos sob enorme pressão e temperatura, liberando uma quantidade imensa de energia. É essa liberação de energia que torna as bombas de hidrogênio tão poderosas e destrutivas. Para entender melhor, a explosão de uma bomba de hidrogênio pode causar destruição em uma área muito maior do que a causada por armas nucleares tradicionais. Compreender as temperaturas envolvidas nos ajuda a perceber o poder das reações nucleares, que desempenham um papel importante tanto em nosso universo quanto nas discussões sobre energia nuclear e armas hoje. Você não vai acreditar no segredo da Cachoeira Sangrenta. Essa impressionante cachoeira na Antártica surpreende cientistas e turistas com sua cor vermelha vibrante. Ela está localizada na geleira Taylor, e antes se pensava que essa cor era causada por algas ou organismos microscópicos. No entanto, pesquisas recentes revelaram esse fenômeno natural incrível. Descobriu-se que o tom avermelhado é resultado do óxido de ferro, um mineral que dá à ferrugem sua cor característica. Essa água rica em ferro vem de um lago subterrâneo isolado há milhões de anos, criando um ambiente único. Quando a água escorre da geleira e entra em contato com o oxigênio, ela se oxida, resultando na intensa cor vermelha que desce pelas rochas de gelo. Essa visão não é apenas bela, mas também fornece informações valiosas sobre a vida em condições extremas. Cientistas estudam a Cachoeira Sangrenta para entender melhor como os organismos sobrevivem em ambientes tão isolados e severos, o que pode ajudar em futuras pesquisas sobre vida em outros planetas. A natureza não é incrível? Você já se perguntou por que a escuta é tão séria? Em Illinois, a lei proíbe rigorosamente gravar conversas sem permissão, mesmo que seja sua própria conversa. Isso significa que se você decidir gravar uma conversa com amigos ou uma discussão em família, pode estar violando a lei. A razão para essa regra rigorosa é a proteção da privacidade. O Estado acredita que todos têm o direito de falar livremente, sem medo de que suas palavras sejam gravadas e usadas de forma inadequada. Se alguém for pego violando essa lei, pode enfrentar sérias consequências, incluindo pena de prisão de até 3 anos. Essa medida legislativa rigorosa visa equilibrar a privacidade e o uso de conversas gravadas, tornando Illinois um dos estados com as leis de escuta mais severas do país. Portanto, da próxima vez que você quiser apertar o botão de gravação, pense 2 vezes sobre as possíveis consequências legais. Incrível, mas verdade. Conheça o primeiro serial killer. Gilles de Rais, um nobre francês do século XV, se tornou uma figura famosa na história, tristemente conhecido como o primeiro serial killer documentado. Ele foi companheiro da lendária Joana d'Arc, mas seu legado tem um lado sombrio, ligado a crimes horríveis que ainda nos chocam. Os motivos de de Rais para seus atos terríveis incluíam rituais sinistros relacionados ao sequestro e assassinato de crianças, que ele acreditava lhe conceder poder ou favor. Este capítulo macabro da história medieval destaca os horrores extremos que coexistiam com histórias de heroísmo e cavalheirismo. Enquanto Joana d'Arc lutava por seu país, de Rais cometia atos cruéis que mancharam para sempre seu nome. Sua história serve como um lembrete sombrio da capacidade humana para o mal, que pode se esconder até mesmo em círculos nobres. Mergulhe no passado obscuro e descubra como figuras como essa moldaram os medos da sociedade e as discussões morais ao longo das gerações. Não é surpreendente como a história revela tanto os lados luminosos quanto os sombrios da humanidade? Difícil de acreditar, mas Getty negociou o resgate. Em 1973, o bilionário John Paul Getty enfrentou uma situação incrível quando seu neto, John Paul Getty III, foi sequestrado na Itália.
Inicialmente, Getty não queria pagar o resgate exigido pelos sequestradores, que era de 17 milhões de dólares. Em vez disso, ele tentou reduzir o valor para 3 milhões, mas acabou pagando apenas 2,2 milhões. Por quê? Getty achou que esse valor era o máximo que poderia deduzir como despesa fiscal. Essa decisão chocou muitos, destacando a complexa interseção entre riqueza, lealdade familiar e estratégia financeira. Embora fosse bilionário, Getty priorizou seu dinheiro em vez da segurança do neto. A situação foi tensa. Acreditava-se que cortaram a orelha de John Paul para pressionar o avô. No final, as autoridades o resgataram e a saga familiar continuou. Por que o dinheiro teve tanto impacto nessa história trágica? Você sabia que o logo dos Caça-Fantasmas foi criado em um dia? Esse icônico logo com o fantasma amigável, cercado por uma linha vermelha brilhante, foi desenvolvido pelo talentoso designer gráfico Michael Gross em apenas um dia. É impressionante como a inspiração pode surgir rapidamente. Essa imagem rapidamente se tornou um símbolo da franquia Caça-Fantasmas, representando não apenas os filmes, mas também um fenômeno cultural que inclui desenhos animados, produtos e até atrações em parques de diversões. Quando Gross começou a criar o logo, ele precisava transmitir a atmosfera divertida e ao mesmo tempo assustadora do filme. O fantasma com os braços abertos e uma expressão alegre captura perfeitamente o espírito excêntrico da equipe dos Caça-Fantasmas, que caça fantasmas enquanto se diverte. Ao longo dos anos, esse design simples, mas marcante, deixou uma impressão duradoura e é instantaneamente reconhecível para fãs de todas as idades. Desde fantasias de Halloween até reprises nostálgicas dos filmes originais, o logo dos Caça-Fantasmas continua sendo uma parte essencial da cultura pop. Não é incrível como um dia de criatividade pode resultar em um legado tão duradouro? Você consegue imaginar essa coincidência assustadora na história? Em 1930, em Monza, Itália, aconteceu um evento incrível. O rei Umberto I jantou em um restaurante local e encontrou seu surpreendente sósia, o dono do restaurante. Eles não eram apenas parecidos, mas nasceram no mesmo dia e na mesma cidade. Além disso, ambos tinham esposas chamadas Margarida. Esse encontro impressionante parecia algo de conto de fadas. No entanto, a história tomou um rumo sombrio quando, para o horror de todos, no dia seguinte a esse encontro fatídico, o rei e o dono foram assassinados em incidentes diferentes. Você consegue imaginar as pessoas em Monza tentando entender essa estranha reviravolta do destino envolvendo esses dois homens? As vidas deles, tão entrelaçadas por acaso, terminaram abruptamente em tragédia, deixando para trás um mistério que ainda fascina a imaginação. No dia 14 de outubro de 2012, Felix Baumgartner surpreendeu o mundo ao saltar da estratosfera a uma altura de 39 mil metros. Seu salto foi um desafio pessoal e um marco que mostrou a coragem humana e os avanços tecnológicos. Baumgartner caiu livremente por mais de 4 minutos, atingindo uma velocidade de 1.350 km/h e quebrando a barreira do som. Depois, outro paraquedista, Alan Eustace, quebrou o recorde de Baumgartner ao saltar de 40.200 metros usando um traje especial. Esse salto não apenas demonstrou a bravura humana, mas também como a tecnologia pode expandir os limites do possível. Ambos os saltos incríveis ajudaram os cientistas a entender melhor os saltos em grandes altitudes e o impacto das condições extremas no corpo humano. Imagine-se lá no ar rarefeito, caindo rapidamente em direção à Terra. Isso levanta questões empolgantes sobre as futuras possibilidades em esportes radicais e na exploração humana. Quais outros recordes incríveis serão estabelecidos com o avanço da tecnologia? Você ficará surpreso ao descobrir que rios podem desaparecer. O rio Okavango, em Botsuana, é um exemplo incrível desse fenômeno. Diferente da maioria dos rios que desaguam em oceanos ou mares, o Okavango segue um caminho único. Ao longo do seu percurso, ele se espalha e forma uma linda delta interna, que é uma área verde com rica vegetação e diversidade de fauna. Essa delta abriga muitas espécies de animais, incluindo elefantes, hipopótamos e várias aves, tornando-se um ecossistema importante. O caminho do rio termina no deserto de Kalahari, onde ele desaparece nas areias, criando um raro oásis nessa região árida. Essa característica não só mostra o potencial criativo da natureza, mas também atrai turistas de todo o mundo que desejam ver a beleza e a biodiversidade do delta do Okavango. Não é incrível como alguns rios podem desafiar o comum?
Você sabia que os cães também gostam de creches? As creches para cães não são apenas um lugar para se divertir enquanto você está no trabalho. Esses locais oferecem diversos serviços que atendem às necessidades dos nossos amigos de quatro patas. Muitas creches para cães têm programas de treinamento que ajudam os pets a aprender novas habilidades e a ter um bom comportamento. Esse treinamento fortalece a conexão entre você e seu cão, facilitando a comunicação e o entendimento mútuo. Além disso, algumas creches possuem piscinas onde os cães podem brincar e se refrescar fazendo exercícios. A socialização também é importante, pois os cães interagem com outros filhotes, o que promove um comportamento saudável e reduz a ansiedade. Os donos podem acompanhar seus pets por meio de câmeras, permitindo que você veja seu amigo peludo enquanto trabalha no escritório ou em casa. Na próxima vez que você pensar em onde deixar seu cão, considere todas as atividades divertidas e interessantes que uma creche pode oferecer. Um fato interessante sobre câmeras digitais. A primeira câmera digital foi inventada por Steven Sasson em 1975, enquanto trabalhava nos laboratórios da Kodak. Esse dispositivo inovador pesava cerca de 3,6 quilos, o que é bastante em comparação com os modelos modernos. Com uma resolução de apenas 0,01 megapixels, as fotos tiradas com essa câmera primitiva estavam longe das incríveis imagens que consideramos normais hoje em dia. Naquela época, as tecnologias digitais estavam apenas começando a se desenvolver, e essa câmera foi um marco na história da fotografia. Imagine um dispositivo que pesava o mesmo que um cachorro pequeno, mas que podia tirar fotos sem filme. A inovação de Sasson abriu caminho para o futuro da fotografia, levando à criação de câmeras de alta qualidade que usamos hoje, incluindo as que estão em nossos smartphones. A evolução das câmeras digitais mostra como a tecnologia pode avançar rapidamente, mudando nossas experiências diárias e tornando a fotografia acessível a todos. Você não está curioso para saber qual será o próximo grande passo na tecnologia das câmeras? Difícil de acreditar, mas o FBI está investigando o Yeti. Esta agência, conhecida principalmente por combater crimes graves, surpreendentemente começou a documentar pedidos e avistamentos relacionados ao Homem das Neves, mais conhecido como Yeti. Isso destaca um lado interessante do FBI, que vai além de suas funções habituais de manter a ordem e toca no mundo da criptozoologia, onde criaturas lendárias como o Yeti capturam nossa imaginação. O interesse do FBI foi despertado por relatos e pedidos públicos sobre essa criatura esquiva, que muitos acreditam habitar os picos nevados do Himalaia. Alguns até acreditam que isso nos dá uma visão sobre antigos mitos e mistérios do nosso mundo. É surpreendente pensar que uma organização normalmente focada em crimes graves encontrou tempo para estudar seres que podem ou não existir. O que isso diz sobre nossa fascinação pelo desconhecido e até onde estamos dispostos a ir para descobrir a verdade. Um fato interessante sobre assistência financeira em hospitais. Muitas instituições não informam os pacientes sobre as opções de ajuda financeira, como Medicaid e CHIP, deixando muitas pessoas sem saber. Imagine ir ao hospital para tratamento e depois descobrir que existem programas que podem ajudar a pagar essas contas altas. Infelizmente, essa falta de informação resulta em uma estatística alarmante. 2/3 das falências pessoais no Siganekre acontecem devido a despesas médicas. Muitas pessoas não percebem que podem se qualificar para esses programas importantes, que podem reduzir significativamente suas dívidas. Compreender a assistência financeira disponível pode ser um verdadeiro divisor de águas para famílias enfrentando emergências médicas. Estar informado é fundamental, e saber sobre essas opções pode ajudar todos a lidarem melhor com os custos médicos. Portanto, da próxima vez que você ou alguém próximo enfrentar um problema de saúde, não se esqueça de perguntar sobre assistência financeira. Por que não descobrir que tipo de apoio está disponível? Você sabia que os tijolos Braille tornam o aprendizado divertido? Este modelo inovador da Lego foi criado especialmente para ajudar crianças com deficiência visual a aprenderem a ler em Braille de forma lúdica e interessante. Cada tijolo colorido representa uma letra ou número do sistema Braille, proporcionando uma experiência prática que estimula a leitura tátil. Imagine crianças não apenas montando os tijolos, mas também descobrindo o mundo das palavras através do toque. Brincando, elas desenvolvem habilidades importantes que podem aumentar sua confiança e alfabetização. O simples processo de construção com esses tijolos
transforma o aprendizado em uma aventura, unindo criatividade e educação. Além disso, o uso de um brinquedo tão familiar facilita a participação de amigos e familiares, promovendo inclusão e experiências compartilhadas. Com os tijolos Braille, aprender se torna uma jornada divertida e não uma rotina. Não é incrível?